Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na última aula nós vimos um pouquinho sobre as mudanças no antigo regime, que estava caracterizado por ter uma política, um Estado absolutista, uma política econômica mercantilista e ausência de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, e que muitos então estavam começando a questionar aí essa sociedade que vigorava naquela época. Então, eu pedi para que vocês lessem o conteúdo e para que vocês dessem aí os possíveis títulos, né, conforme os títulos que eram propostos e a leitura que vocês realizavam. E agora eu vou fazer um apanhado, uma explicação geral sobre o que vocês leram e caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar que eu estou à disposição. Então, eu vou fazer uma espécie de explicação relacionada àquilo para vocês organizarem as ideias de vocês e depois vou propor alguns exercícios para vocês. Bom, pessoal, então, nós vimos durante as aulas ainda presenciais que na Inglaterra vigorou o Estado absolutista. Ainda que fosse um absolutismo diferenciado, por exemplo, do que era comum na França por existir um parlamento, nós vimos que os Tudors conseguiram consolidar o Estado absolutista, traçando estratégias para poder conviver de forma harmoniosa com o parlamento inglês. E a última representante da dinastia Tudor foi justamente Elizabeth I, que acabou não deixando herdeiros. Entretanto, como nós vimos, antes dela morrer, preocupada com a sua sucessão do trono, ela acabou procurando o seu primo da Escócia, Jaime, para poder então determinar que ele ficaria com a posse do trono inglês. Porém, como ele era católico, a condição que ele assumisse era de que ele não fechasse a igreja anglicana e não perseguisse os anglicanos na Inglaterra. Ele aceitou a condição e a partir do momento que Elizabeth I faleceu, o Jaime acabou então sendo coroado como Jaime I e ascendeu, portanto, a dinastia dos Stuart na Inglaterra. Entretanto, não tardou para que ocorressem conflitos entre o rei e o parlamento, pois o Jaime I, apesar de não realizar perseguições contra os anglicanos, conforme o prometido para a Elizabeth I, ele acabou então realizando perseguições contra os puritanos, que eram os calvinistas que viviam na Inglaterra. Afinal de contas, em relação a eles, ele não havia prometido absolutamente nada. E muitos membros do parlamento inglês eram puritanos, então eles começaram a ficar incomodados com algumas medidas adotadas pelo Jaime I. No entanto, além disso, dessas perseguições religiosas, ele também começou a adotar algumas medidas absolutistas. E isso só se agravou ainda mais com o Carlos II. Quando o Carlos II assumiu, ele vai tentar então perseguir, além de perseguir os calvinistas, né, porque ele acreditava que fechando a igreja calvinista na Inglaterra, ele confiscaria os seus bens, ficariam com seus pertences e, portanto, conseguiria aproximar o absolutismo na Inglaterra do absolutismo francês, ou seja, governar sem ter que respeitar o parlamento. Embora ele não tenha, ele tentou fazer isso, o que foi super mal visto pelo parlamento, que em sua maior parte era puritano, era, portanto, calvinista, ele também procurou aumentar os impostos sem consultar o parlamento. Então, ele tentou adotar uma série de medidas que entravam em choque com as decisões propostas pelo parlamento. E a gota d'água foi justamente quando ele tentou dissolver o parlamento, ou seja, desfazer. Portanto, essas medidas adotadas pelo Jaime I e posteriormente pelo seu sucessor, o Carlos I, foram medidas extremamente abusivas que tentavam adotar um absolutismo cada vez mais rígido na Inglaterra
e que entraram em conflito com o parlamento. Não tardou, portanto, para que isso culminasse com uma guerra civil. Isso mesmo, uma guerra interna envolvendo, portanto, o rei e partidários do rei, que eram conhecidos como cavaleiros, e os cabeças redondas, como eram conhecidos os membros do parlamento pelo corte de cabelo que eles apresentavam, assim como os seus seguidores. Desse modo, esse conflito envolvendo os cavaleiros partidários do rei e o parlamento ficou conhecido como Revolução Puritana. Puritana porque os membros do parlamento, como eu já comentei com vocês, eram puritanos, eram calvinistas, portanto. E eles, então, vão acabar entrando em conflito de 1642 até 1649, quando os cabeças redondas, liderados pelo Oliver Cromwell, começaram a ter melhores condições nas batalhas, melhores resultados, e o rei Carlos I resolveu se render. Após a rendição do rei, o Carlos I acabou sendo, portanto, julgado e condenado. Ele foi decapitado. Essa decapitação do Carlos I foi extremamente importante, porque ela marcou a dessacralização do poder. Dessacralização do poder significa que, até então, o poder, o rei, ele era visto no seu caráter divino. A partir do momento que o rei é decapitado, ele passa a ser considerado, portanto, uma pessoa comum. Ele perde aquele seu caráter divinizado. E isso vai ser extremamente importante para combater essa ideia de que os governantes eram representantes de Deus ou escolhidos por Deus e que, portanto, o seu poder deveria ser incontestável. E aí, a partir da morte, da decapitação do Carlos I, se iniciou, portanto, na Inglaterra, a República de Cromwell, a República Puritana. A República, ela foi a primeira e única experiência que a Inglaterra vivenciou. Vale lembrar que hoje a Inglaterra é uma monarquia e que a única experiência republicana da história da Inglaterra foi exatamente nessa época, que durou de 1649 a 1660. O Oliver Cromwell, ele que tinha liderado os Cabeças Redondas, acabou tendo uma grande popularidade e por isso acabou assumindo o comando da República na Inglaterra. O seu governo durou de 1649 a 1658. Ele foi considerado o Lorde Protetor da Inglaterra. Afinal de contas, graças a ele que os Cabeças Redondas conseguiram vencer os Cavaleiros. No entanto, quando falamos do Oliver Cromwell, ele apresentava uma postura ambígua, ou seja, ora ele era visto como um ditador, afinal de contas, sufocou agitações populares e manteve a ordem às custas de execuções e prisões, portanto atuava de certa forma como um absolutista que abusava de seu poder. Ora, ele adotava medidas mais brandas, que eram sobretudo favoráveis à burguesia. Por isso que ele não foi retirado do poder. Uma clara medida de que beneficiou os burgueses foi a adoção dos atos de navegação em 1651. Esses atos de navegação determinavam que todos os produtos ingleses deveriam ser que saíssem e entrassem na Inglaterra e nas colônias inglesas deveriam ser transportados em navios ingleses ou com embarcação que tivesse metade da sua tripulação formada por ingleses. Além disso, esses atos de navegação determinavam também que as mercadorias estrangeiras que chegassem na Inglaterra deveriam ser transportadas em embarcações inglesas ou apenas do país que elas eram originárias. Portanto, isso significa que a burguesia inglesa saiu extremamente beneficiada, afinal de contas, elas cuidariam dos transportes dessas mercadorias e, portanto, ganhariam mais com isso. Quem não gostou foi, sobretudo, a Holanda. Isso mesmo,
A Holanda era a principal responsável pelo transporte das mercadorias dos ingleses. Portanto, eles acabaram empreendendo uma guerra contra a Inglaterra, na qual eles foram derrotados. A partir da derrota da Holanda para a Inglaterra ficou conhecida como a Senhora dos Mares, tendo a maior potência naval, se tornando a maior potência marítima do mundo. Apesar de ser super bem visto pelos burgueses, o Oliver Cromwell, em 1658, veio a falecer. Portanto, quem assumiu o poder foi o seu filho, Richard. Entretanto, o seu filho não tinha a mesma habilidade que seu pai. Acabou enfrentando alguns problemas e, em 1660, acabou tendo que deixar o governo. E o parlamento acabou optando pela restauração da monarquia e, por consequência, a restauração dos Stuart também. No caso, o parlamento acabou adotando aí a restauração da monarquia com Carlos II, que vai ficar no poder de 1660 a 1685. Este foi obrigado a assinar uma declaração de direitos, na qual ele exigia a não adotar medidas absolutistas. Ele foi extremamente importante para a economia da Inglaterra, pois nesse momento ele conseguiu ampliar o comércio por meio de algumas inovações produtivas. Também, por meio da concessão de empréstimos a outros países, ele reforçou seus laços e ele reafirmou os atos de navegação que tinham sido propostos pelo Oliver Cromwell em 1651. Portanto, a burguesia fora novamente beneficiada. Nesse sentido, ele era bem visto. Entretanto, ele era católico e empreendia algumas perseguições aos protestantes, tentando implantar o catolicismo como a religião oficial da Inglaterra. Ele adotava algumas medidas absolutistas. No entanto, a situação vai se complicar ainda mais com a sua morte. Quando ele morreu, ele não deixou herdeiros. A única pessoa mais próxima era seu irmão, que foi coroado com Jaime II. Entretanto, a posse de Jaime II não foi algo consensual, não foi unânime entre o parlamento. Pelo contrário, gerou um certo impasse. Isso porque o parlamento ele era constituído pelos Whigs e pelos Tories. Os Whigs eram os puritanos, que ficavam preocupados com a posse do Jaime II, já que ele era católico. Já os Tories eram anglicanos e não se sentiam ameaçados pela posse do Jaime II, portanto, aceitavam que ele assumisse o trono. Afinal de contas, os Stuart tinham um compromisso com os anglicanos. Nesse sentido, eles acabaram chegando em um acordo na medida em que o Jaime II já era uma pessoa de idade, então acreditavam que ele não duraria por tanto tempo assim no poder e não poderiam representar, de fato, uma ameaça. A situação vai se modificar a partir do momento em que ele passa a adotar medidas absolutistas, tentando tornar o catolicismo a religião oficial da Inglaterra. A situação se agrava quando ele se casa e acaba tendo um filho, que é católico. O seu filho, portanto, seria herdeiro do trono inglês, e isso passou a se tornar uma ameaça para o parlamento como um todo, tanto para os anglicanos quanto para os puritanos. Desse modo, eles chegaram a um consenso de que deveriam se opor e depor o rei. Para tanto, eles acabaram fazendo uma proposta para o Guilherme de Orange, um príncipe holandês que era casado com a filha do Jaime II, que era, por sua vez, protestante. Ele deveria, portanto, assumir o trono na Inglaterra, respeitando as demais religiões. Ele aceita a proposta e invade com algumas tropas. Entretanto, o Jaime II não tenta resistir e nem se opor. Por não ter tido um derramamento de sangue, esse episódio ficou conhecido como Revolução Gloriosa, em que
O Guilherme de Orange acabou sendo, portanto, coroado como Guilherme III e se tornou o rei da Inglaterra. Ele teve que assinar o Bill of Rights, que é uma petição de direitos que determinava que a lei estaria acima do rei definitivamente. Desse modo, a Revolução Gloriosa marcou o fim do absolutismo na Inglaterra. Essas revoluções inglesas, elas foram extremamente importantes porque serviram de inspirações para outros movimentos que pretendiam pôr fim a esse estado absolutista. Além disso, elas também foram importantes porque para alguns estudiosos são consideradas revoluções burguesas, que beneficiaram a burguesia. Vale lembrar também que essas revoluções, elas trouxeram melhorias no sentido político, de acabar com o absolutismo real. Entretanto, não significa que a população obteve melhorias. Muitos continuavam vivendo na miséria e na opressão.